Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai entrar de cabeça num material simplesmente fantástico, lá da Nogueira Pinto Sociedade de Advogados. Eles montaram um guia super detalhado sobre como as empresas podem ganhar tempo, proteger seus bens e, o mais importante, negociar de forma justa com os bancos. Para a gente entender o tamanho desse desafio, imagina o seguinte: pensa numa empresa sólida, navegando tranquila e, do nada, ela entra num mar super escuro, ventos fortes, nuvens carregadas. Pois é, esse é o cenário do superendividamento bancário, uma verdadeira tempestade perfeita, pronta para afundar o negócio. E aí fica a grande pergunta na nossa cabeça: como é que uma empresa consegue sobreviver a essa tempestade toda? Quando a crise financeira bate na porta, a sensação é literalmente essa, de estar num navio preso num mar muito revolto. Aquelas ondas gigantes são as cobranças chegando sem parar. E o banco? Bom, o banco aparece como uma força implacável da natureza, né? Ele vem armado com um poder financeiro gigante e ferramentas jurídicas feitas para agir muito rápido e garantir que eles recebam o dinheiro custe o que custar. O barco balança, a água começa a entrar e o pânico toma conta. E o pior é que cada dia sem uma estratégia clara é um vazamento a mais ali no converse, aumentando muito o risco de ter as contas bloqueadas e perder o patrimônio. Bom, vamos direto ao ponto aqui. 3. Esse é o número do perigo imediato. Em uma execução judicial aqui no Brasil, a empresa tem exatos 3 dias para pagar uma dívida antes que comece a penhora o bloqueio de bens. Acreditem se quiser, só 3 dias. É como ver uma onda gigantesca vindo na sua direção e ter só alguns segundos para preparar um navio para o impacto. Quando não tem aquele planejamento prévio, o banco age de uma forma fulminante. As contas travam, a operação inteira congela e a empresa simplesmente começa a afundar. A balança fica totalmente desproporcional para o lado de quem está cobrando. Mas calma, tem jeito. Para sobreviver a esse pânico, a tripulação precisa desesperadamente de uma bússola. E essa bússola, de acordo com o pessoal da Nogueira Pinto Advogados, é formada por um binômio que não se separa de jeito nenhum: tempo e controle. Sem esses dois, é impossível vencer essa batalha. O tempo serve justamente para alongar o prazo dessa dívida, dar aquele fôlego para a tripulação tirar a água do barco e arrumar a casa, sabe? Já o controle é o escudo. Ele entra para reduzir drasticamente a capacidade do banco de dar aquele bote imediato, neutralizando os bloqueios que destroem o dia a dia da empresa. É exatamente assim que a gente tira aquela vantagem absurda das mãos do banco e equilibra o jogo de novo. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Para guiar esse barco em segurança até águas mais tranquilas, os advogados montaram 4 manobras estratégicas. São os 4 pilares jurídicos da defesa da empresa. São etapas sequenciais, verdadeiras batalhas que a gente precisa vencer uma por uma. 1. Gestão de passivo bancário. 2. Proteção patrimonial. 3. Contencioso estratégico. E 4. Negociação. Certo. Nosso primeiro pilar é a gestão de passivo bancário. Trazendo para a nossa analogia, essa fase é aquela inspeção de emergência no casco do navio. Antes de tomar qualquer atitude no desespero, o capitão tem que descer lá no porão, acender a luz e ver exatamente por onde a água está entrando. De onde vêm essas dívidas, afinal? Quais são os juros abusivos que estão escondidos nas entrelinhas daqueles contratos gigantescos? Essa é a nossa primeira grande batalha. Uma batalha de inteligência e diagnóstico antes de ir para a linha de frente. E o que exatamente os advogados olham nesse diagnóstico minucioso? Olha, o trabalho vai muito além de só ler os contratos do banco, viu? Eles entram fundo, analisam a estrutura societária da empresa, mapeiam os bens da empresa e, um detalhe super importante, os bens pessoais dos sócios também. Eles avaliam o fluxo de caixa, quanto entra de faturamento e o nível de dependência de crédito que a empresa tem. A ideia aqui é arrumar o passivo de um jeito bem técnico, entendendo como essa dívida afeta o dia a dia. É a hora de achar aquelas cobranças indevidas e cláusulas absurdas que o banco usou para deixar a tempestade ainda pior. Com esse raio-x pronto, a gente avança para o segundo pilar, a proteção patrimonial e operacional. Voltando para o nosso navio, esse é aquele momento crítico de amarrar muito bem a carga preciosa e garantir que os motores continuem rodando, não importa a ventania lá fora. O foco não é fingir que a tempestade não existe e tentar fugir dela, mas sim garantir que a empresa continue de portas abertas e funcionando, mesmo com o bombardeio das cobranças caindo em cima. O grande X da questão é o que precisa ser protegido de fato. O planejamento jurídico cria uma espécie de escudo legal e transparente em volta de 3 coisas vitais. Primeiro, os bens da empresa. Segundo, o patrimônio que os sócios suaram tanto para construir a vida toda. E terceiro, a estrutura operacional essencial. Isso quer dizer blindar, tudo dentro da lei, aquelas contas cruciais, o estoque, os veículos e equipamentos, ou seja, tudo aquilo que, se parar, a empresa simplesmente para de respirar junto. É diminuir o risco de bloqueio para manter o coração do negócio batendo forte.
Bom, com a carga segura e o motor protegido, agora é hora de segurar firme no leme e bater de frente com as ondas. É o nosso terceiro pilar, o contencioso estratégico. Aqui o processo judicial já está rolando. A batalha saiu dos bastidores e agora é aberta, olho no olho. E a estratégia não é só mandar uma defesinha burocrática e ficar esperando o que vai acontecer. De jeito nenhum. É agir de forma cirúrgica dentro do processo para proteger o caixa e assumir as rédeas do andamento judicial. E isso ilustra brilhantemente como as ferramentas da lei viram os nossos escudos. Os advogados não ficam sentados esperando o banco atacar. Eles vão para cima e pedem para suspender os bloqueios de forma ativa. Eles batem de frente com aqueles juros absurdos que acharam lá no primeiro passo, pedem para trocar as garantias que estavam exageradas e barram aquelas medidas automáticas que iam quebrar a operação. O objetivo é super claro: neutralizar a agressividade de quem está cobrando. É tirar do banco aquele poder de usar a lei para esmagar a empresa, garantindo que o capitão do navio não perca o poder de decisão sob pressão. E, finalmente, depois de todas essas manobras tensas e muito trabalho, a tempestade começa a ceder. O vento acalma, o céu abre e o navio chega no famoso Mar de Marinheiro, aquele lugar onde a navegação volta a ser previsível e segura. É aqui que entra o nosso quarto e último pilar, a negociação. Mas notem a grande diferença agora. A empresa já está protegida e tem o tempo a favor dela. O capitão pode chegar no porto e sentar na mesa com a diretoria do banco para conversar de igual para igual. O banco percebe na hora que perdeu aquela força bruta esmagadora do começo. E é justamente por causa desse reequilíbrio de forças que a gente alcança o que chamamos de negociação justa. Quando você aplica aquela nossa bússola de tempo e controle, a pressão muda completamente de figura. O acordo não é mais o banco impondo uma condição impossível. Ele vira uma conversa técnica, racional e, principalmente, equilibrada. O objetivo não é mais secar os cofres da empresa da noite para o dia, mas sim achar um caminho totalmente sustentável para pagar essa dívida. Um caminho que respeite a realidade financeira da empresa e deixe o negócio continuar vivo. Paga-se o que se deve, mas de um jeito justo. Olhar para toda essa jornada de sobrevivência faz a gente pensar muito nas escolhas fundamentais de quem está tocando um negócio. No fim das contas, existem dois tipos de capitães. Tem o empreendedor reativo, que é aquele que congela de medo quando o mar fica agitado, ele fica lá esperando o mastro quebrar, a conta se bloqueada e a empresa travar para só depois gritar por socorro. E do outro lado, a gente tem o empreendedor proativo. Esse entende o clima. Ele age antes do estrago, chama o jurídico antes do impacto, preserva a estrutura e segura o leme com firmeza. Ele não fica só reagindo à crise, ele constrói ativamente um caminho sólido de recuperação. Para a gente encerrar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão super profunda que os especialistas da Nogueira Pinto Advogados trouxeram e que é obrigatória para todo mundo. É a verdade nua e crua sobre o que realmente está em jogo numa crise de dívidas. Afinal, não tem como existir negociação justa quando todo o poder está concentrado na mão de quem está cobrando. Então guardem muito bem essa premissa. Quando a empresa passa a decidir sobre a pressão do banco, o prejuízo deixa de ser apenas financeiro. Passa a ser a perda do controle sobre a empresa. Um ponto excelente para a gente refletir sobre quem realmente dá no comando do próprio navio, não acham? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.